Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Quinta-feira é dia de leitura da semana e eu quero ler especificamente um trecho deste livro aqui, o segundo volume da Arqueologia das Terras da Bíblia, do professor José Ademar Kiefer, pela editora Paulus. E eu quero ler um trecho de Rehove, a cidade do mel. O Tel Rehove, ou Rehove, aparece com esse nome em textos egípcios, como na lista das cidades conquistadas pelo faraó Sheshonq I, 926 a.C. É também assim que Rehove é identificado na época bizantina e posteriormente pelas comunidades judaicas e islâmicas. O Tel Rehove se situa também no Vale de Jezreel e mais ou menos no centro do chamado Vale de Betsã. Cerca de 5 quilômetros ao norte está o sítio arqueológico de Betsã, a 3 quilômetros a leste passa o Rio Jordão. Um pouco mais ao leste ainda, do outro lado do Jordão, mais ou menos na mesma linha, se encontra Pela, sítio que veremos mais adiante, que também faz parte da área mais ampla do Vale de Jezreel. Do Monte Gilboé é possível ter uma ampla visão de todo o plano. O TEL compreende uma área de 10 hectares, portanto, encontra-se entre os maiores sítios arqueológicos de Israel. Sua forma é levemente triangular e se divide em duas partes. A parte norte, que é mais baixa e um pouco mais larga, e a parte sul, mais alta e estreita. A cidade baixa mede em torno de 6 hectares e a cidade alta, 4. Nossa chegada ao sítio foi debaixo de muita chuva, situação um tanto anormal para o mês de novembro. A estrada que dá acesso ao sítio é de terra, e devido ao fator chuva e à lama em demasia, o ônibus não pôde se aproximar do sítio. Não tivemos alternativa a não ser fazer o trajeto a pé. O bom foi que no sítio não havia lama. A menção ao fenômeno chuva é importante para entendermos que, assim como Jezreel, Meguido e Betsã, cidades que fazem parte da fértil planície de Jezreel, Rehove também era privilegiada pela abundância de chuvas, fator que lhe propiciava fertilidade e por isso tivera ocupação contínua. E aqui tem uma foto, né? Uma foto do Tel Rehove, isso longe, né? As fotos são em preto e branco nesse livro, mas trazem os registros, né, dessas escavações, dessas visitas do professor Ademar. E eu quero, aqui tem o texto do histórico de escavações, da cidade do Ferro 2A, o apiário, mas a parte final, mas uma das partes aqui do texto, quase no final, da descrição sobre Rehove, fala sobre o culto em Rehove. Como mencionado acima, junto ao apiário foram encontrados vários objetos de culto, entre eles o altar de argila de 4 chifres, com as duas deusas nuas, e entre elas a árvore da vida. Ou seja, junto ao apiário havia um santuário, uma bamá, em hebraico. O altar estava quebrado, possivelmente resultado da violenta conquista da cidade em 830 a.C. Uma vez restaurado, ele foi datado na Era do Bronze Tardio, por volta de 1300 a.C. Entre os pedaços do altar quebrado, também foi encontrada uma fachada com um desenho fino contendo 3 imagens de mulheres nuas, deusas de pé, e entre elas a árvore da vida. Os desenhos são similares aos do altar de 4 chifres, o que indica que o culto do período do bronze continuou no período do ferro, até a cidade ser destruída. Ou seja, esse altar, apesar de ser da Era do Bronze Tardio, continuou sendo utilizado nos séculos seguintes. Ainda junto ao altar também foi encontrado um cálice grande com a pintura de uma flor. É bem provável que o culto ali praticado estivesse relacionado à apicultura. O interessante é que o livro do Levítico proíbe o mel de ser queimado como oferta a Javé. Nenhuma oferta que você trouxer a Javé deverá ser fermentada, pois nenhum fermento e nenhum mel devem ser queimados como oferenda a Javé. Levítico 2:11. Se há proibição é porque existia esse tipo de culto no qual se queimava o mel para a divindade. Por último, no mesmo local, não no apiário, mas na casa grande, que fazia parte do conjunto de construções, foi encontrada uma espécie de caixa de argila arredondada. No topo da caixa está representada uma cena dramática. Um animal que parece um leão,
com longas patas dianteiras, prende em cada uma destas uma cabeça humana. Os rostos das pessoas que aparentam ser homens expressam muita dor. No meio da caixa há uma abertura enorme, possivelmente para guardar objetos de culto. A abertura, cujo entorno tem uma serpente, também pode ser identificada com a boca da divindade. Em todo caso, esse culto, bem como os outros expressos nos diferentes objetos acima apresentados, somados ainda a outros de características domésticas e que não foi possível abordar, todos encontrados no Tel Rehov, são inéditos e surpreendem os estudiosos, pois até essas descobertas se desconhecia a existência de tais cultos em terras israelitas, prova de que ainda há muito por descobrir sobre a cultura de Israel Norte. E o altar de cerâmica do século X a.C., encontrado em Tel Rehov, né, tem uma foto dele aqui, e eu tenho uma réplica deste altar feito pela Paula Turriani. Olha, uma réplica em miniatura, né? Olha só, com as duas deusas e a árvore da vida entre elas, neste altar de 4 chifres, né? Então, essa peça foi feita por Paula Turriani, essa réplica, né? Que é exatamente baseada no altar encontrado em Tel Rehov, desse culto às deusas na região do Israel Norte, né? E é muito comum esse tipo de culto nessa região. Há muitas evidências também nos textos bíblicos de Israel Norte, e eu trato isso na minha tese de doutorado. Sobre a questão de Levítico, que o professor mostra aqui, eu trato no meu curso Legislação Levítica. Então, você pode garantir seu ingresso, já fazer sua inscrição, através do meu Linktree na descrição aqui do vídeo. Para adquirir esse livro, você pode vir na descrição aqui do vídeo, pegar as referências da obra lida, colocar nas suas redes de busca e encontrar onde você pode adquirir seu exemplar. Ótimas leituras e até a próxima.